Bom dia, hoje é 30 de setembro. Esse texto vocês vão copiar no caderno de História. Então, resumo dos conteúdos trabalhados. Capítulo 1. As influências da cultura afro-brasileira em nosso Brasil. A formação do povo brasileiro é o resultado da mistura de 3 etnias. Então, são elas os africanos, os indígenas e os europeus. São esses 3 povos que deram origem ao povo brasileiro. O crescimento da população afrodescendente ocorreu devido ao fim da escravidão. A Lei Áurea é a lei que acabou com a escravidão no Brasil. A influência afrodescendente no Brasil contribuiu muito para o enriquecimento da culinária, cultura, religião, dança e costumes. Vimos também alguns significados de palavras como escravo, que significa pessoa que está privada da liberdade. Escravidão é o período em que essa pessoa foi privada dessa liberdade, que foi escravizada. E racismo, preconceito e discriminação relacionados a uma raça ou etnia diferente. A cultura africana foi mantida nas aldeias, quilombos, dos escravos fugidos. E o modo de vida deles, nos quilombos, era parecido com a vida que eles tinham antes na África. Então eles reproduziam essa vida lá. O quilombo mais conhecido era o Quilombo dos Palmares. Nele, Zumbi foi o quilombola mais famoso e lutou muito em defesa dos escravos. Zumbi foi morto no dia 20 de novembro e nesse dia nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Devemos respeitar a cultura africana, principalmente porque nossa origem faz parte de todo esse processo. Capítulo 2. Mais uma de nossas raízes, a imigração europeia e asiática. O imigrante é o indivíduo que se estabelece em um país estrangeiro na busca por melhores condições de vida. O tráfico de escravos não pode ser considerado imigração porque eles foram forçados a vir para o Brasil. Os imigrantes europeus contribuíram para o Brasil se modernizar e desenvolver. Foram imigrantes no Brasil os italianos, eslavos, poloneses, alemães, japoneses, entre muitos outros. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico de escravos no Brasil. Assim, precisaria de imigrantes no Brasil para o trabalho. Foi essa época que mandaram vários panfletos para outros países, convidando os imigrantes para virem trabalhar aqui. O café passou a ser o principal produto brasileiro para exportação. Capítulo 3. Os movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais no Brasil são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Então, toda vez que tinha injustiça, era formado grupo para combater a injustiça do momento. Então, para cada época, teve um tipo de movimento. Então, só citando alguns, nós tivemos o movimento estudantil, que visavam melhores condições de estudo. Movimento feminista, que buscavam melhores condições de trabalho, igualdade para as mulheres, direito a voto e outras coisas. Movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que visavam a distribuição de terra para quem não tinha lugar para trabalhar. E falava-se muito da reforma agrária, para ter o desapropriamento de terras, grandes extensões de terras e distribuída entre as famílias camponesas para cultivo dessa terra. Entre vários outros movimentos. Então, depois que vocês copiarem isso no caderno, vocês vão fazer a atividade avaliativa. Lembrando que essa atividade
avaliativa não precisa ser copiada. Vocês só vão ler, responder de acordo com a apostila, marcar a resposta, depois preencher o gabarito e me enviar. Então, para responder, leia atentamente as questões e leiam a apostila com as páginas indicadas. No Brasil colonial, a mão de obra era realizada pelos escravizados trazidos pelos portugueses. Então, vocês vão ver a palavra que completa essa frase e marcar um xizinho na alternativa correta. A população, número 2, a população afrodescendente chegou aqui aos milhões, mas muitos não resistiram ao próprio tráfico. Por quê? Então, qual o motivo que levou essa queda, as mortes que aconteciam durante a viagem? Número 3. Qual foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil? Então, lembrando que vocês vão ler a questão e verificar a página da apostila, procurar a resposta correta. Número 4. Por que o governo brasileiro, após a Lei Áurea, não aproveitou a mão de obra dos antigos escravos? Qual foi o motivo para ele não fazer isso? Número 5. Os africanos foram trazidos para o Brasil no século XVI pelos portugueses com a finalidade de trabalhar em que tipo de produção? Então, o que eles vieram fazer aqui? Olhem na apostila e marquem a resposta correta. Número 6. Alguns elementos presentes em nossa cultura são tipicamente africanos, tais como aqueles que vieram da culinária, músicas, danças e da religião. Quais elementos nas alternativas abaixo são de origem africana? Então, vocês vão olhar as alternativas e ver quais são africanos. Número 7. Qual a situação dos descendentes de escravos, uma vez que a sociedade não aceitava sua mão de obra? Como que eles ficaram? Eles ficaram bem? Trabalhavam assim mesmo? Qual que era a real situação deles? Então, lembrando que vocês vão ler as perguntas e consultar a apostila. Número 8. Sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre os outros, preconizando particularmente a separação destes dentro de um país. Segregação racial. Isso é o mesmo que o quê? Então, vejam a apostila e marquem a resposta correta. Número 9. A cultura dos africanos escravizados foi mantida nas aldeias que os escravos fugidos conseguiam formar. Essas aldeias eram chamadas como? Número 10. Qual o nome do grupo de africanos escravizados que fugiu da opressão do homem branco e formou aldeia nas quais foram preservadas suas tradições culturais e sua religião? Que nome que esses homens recebiam? Continuando o número 11. O quilombo mais conhecido e duradouro foi de qual lugar? Número 12. Qual o nome do líder contra a escravidão e que se tornou uma figura heróica da liberdade e da resistência negra? 13. Dia da morte de Zumbi dos Palmares foi? Qual foi o dia? 14. A imigração é uma locomoção de pessoas de um país para outro, ou seja, mudam de um lugar para outro. Por que essas pessoas mudam?
Qual o motivo que leva uma pessoa a sair de um país e ir para o outro? Pessoal, lembrando que vocês vão ler as perguntas e consultar a apostila. Número 15. Eles não podem ser considerados imigrantes porque foram forçados a se mudar. Esse trecho se refere a quais pessoas? 16. A pressão da Grã-Bretanha levou o governo a criar em 1850 uma lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil, chamada. Então tem uma diferença. Tem a lei que libertou os escravos completamente e teve uma outra lei que proibiu o tráfico de escravos. Então são leis diferentes. Leiam a apostila para marcar a resposta correta. 17. Após a abolição da escravidão no Brasil, o governo brasileiro incentivou a vinda de imigrantes para o nosso país, utilizando a propaganda com panfletos que afirmavam que aqui no paraíso tropical encontrariam ótimas condições de vida. Por que o governo brasileiro incentivou a vinda dos imigrantes para o Brasil? O que ele tinha como objetivo? 18. Porque os imigrantes, quando chegavam aqui, percebiam que nem tudo que era exposto nos cartazes era verdade. Então os imigrantes vinham para cá com uma promessa de trabalho, só que quando eles chegavam aqui, não era realmente isso que acontecia. Por quê? 19. Até 1970, qual era o país que ainda mandava imigrantes para o Brasil? O país que mais mandava imigrantes para o Brasil até 1970. Então, de acordo com a leitura, vocês vão marcar a resposta. Número 20. Há alguns anos, as lutas e movimentos sociais eram mais intensos, pois a lei não era seguida por todos. Porque as condições de vida em sociedade eram mais injustas. Por que tinha esse motivo? As condições eram mais injustas. Então, confira na apostila e marquem a resposta correta. Feito isso, vocês vão me enviar o gabarito. Então, depois de terminar de responder as questões, confira para ver se não esqueceu de marcar alguma resposta. Vocês vão estar preenchendo o gabarito e me enviando. Lembrando, por exemplo, na número 1, se a resposta fosse a letra A, vocês vão marcar só a letra A. Pode ser com xizinho, bolinha. Na número 2, se for a letra B, vai marcar só a letra B. Tomem bastante cuidado para não marcar duas respostas num lugar só. Então é isso. Leiam com atenção, copiem usando caneta preta ou azul e mãos à obra.